Rapaziada, é oficial, criamos o Discord do canal, agora dá pra surtar junto nos capítulos, criando teorias malucas e, é claro, dá muita risada com a galera. Tá procurando o nome dos manhwas dos resumos? Tá tudo lá no Discord. Além disso, tem recomendação de obra braba, memes e muito mais. O link tá na descrição. Cola com a gente. Salve pessoal, tá pronto pra mergulhar em mais uma história top? Antes de começar, já deixa o like aqui embaixo e se inscreve no canal. Assim você não perde nenhuma novidade do que vem por aí. E não se esquece de comentar quais são as histórias que vocês querem ver por aqui. Partiu pra história então. Assassinado em batalha enquanto defendia seu país, Bernie acorda no corpo do príncipe inimigo, Kalian, e jura vingar seu povo. Mas entre lidar com o meio-irmão abusivo e sobreviver à sua mãe, mortalmente cheia de intrigas, sua doce vingança se distancia a cada passo dado. Aqui a situação é meio louca, como podemos ver. Imagina tu aí, de boa, dormindo, aí acorda na casa do cara que roubou teu ace no Valorant. Se fosse você, o que faria se estivesse no corpo de uma pessoa tão desalmada? Deixa aí nos comentários. Bora lá. Kairis, a nação estabelecida por dragões e humanos, foi atrás do tesouro da terra natal do protagonista Secrítia, que tinha um eixo do tempo, e atrás de uma CLT 6x1 em um mercado que ninguém quer, né? Durante a investida do príncipe sobre o exército inimigo, ele consegue matar um soldado em cima do seu cavalo, e logo sofre um ataque surpresa de um mago que estava escondido em suas costas, assim perdendo seu braço, que segurava a espada. Ele se recusa a cair, pega a espada com seu braço restante e mata o inimigo que estava atrás dele. Ainda restava um mago que logo lança uma poderosa bola de fogo em sua direção, e ele utiliza sua espada para cortá-la ao meio. É explicado o motivo da guerra que estava rolando naquele momento. A nação de Kairis, governada por um rei louco, transformou a terra natal do protagonista em um inferno, já que um grupo de magos vai na direção do protagonista. Ela se apresenta, falando ser a comandante de Vulcan. Seu nome era Arsen. O protagonista ignora completamente a fala dela e avança em sua direção, se proclamando a lâmina que serve ao rei. Logo é atacado em conjunto com as pessoas ao seu redor, que lançam uma magia que o derruba. Jogaram um Hadouken em grupo no coitado. Naquele momento em que ele estava entre a vida e a morte, sua vida inteira passou pelos seus olhos. A queda de sua terra natal, a qual ele amava tanto, e o momento em que toda a sua luz desapareceu. Uma pessoa o acorda e ele estava em um local completamente diferente do campo de batalha anterior. Estava em uma cama, e a pessoa que o acordou pergunta se ele teve bons sonhos. Ele levanta em choque, sem saber o que estava acontecendo, e a primeira coisa que repara é que o seu braço cortado estava de volta ao lugar, como se nada tivesse acontecido com ele. Ao se questionar sobre seu braço perdido, os empregados que estavam no seu quarto pensam que ele estava falando besteiras, se perguntando se teve um pesadelo. Memórias que não pertenciam a ele inundavam sua mente, e ao se questionar sobre o que estava acontecendo, ele pergunta às pessoas ao seu redor como ele se chamava. Então o empregado que o acordou o chama pelo seu nome completo, Kalian Hain Kairis. Esse era o nome do terceiro príncipe de Kairis. Esse era um pesadelo maior do que ele esperava. Eu imagino seu pesadelo, seu safado. Em choque com a resposta, ele se questiona sobre o que aconteceu com aquelas pessoas que estavam ao seu lado durante a guerra. Ele pergunta qual a data em que estão. O empregado responde que estão no dia 28 de abril do ano de 522. Ele voltou uma década antes da última guerra, a qual foi travada por causa do artefato mágico de sua terra natal, o Eixo do Tempo. Ao que parece, no Castelo Real de Secrítia, a palavra se espalhou rápido, e o governante do continente Kairis começou a desejar o Eixo do Tempo. Memórias vieram à sua cabeça. O seu conselho real discutia depois de saberem da notícia que o reino rival ordenou que o Eixo do Tempo estivesse em suas mãos. Ele poderia ser uma excelente força para eles, porém o Eixo do Tempo certamente lhe pertencia. Eles não poderiam deixar um objeto tão perigoso para uma nação inimiga, então rejeitaram o pedido daquela vez e começaram a guerra, o qual tanto esperavam. Quando a guerra começou, o rei pediu para Beren não ir para o combate. De acordo com ele, todos que iam morriam, e ele não poderia perder o que restava dele. Porém, ele não obedeceu ao pedido e assim foi. Refletindo agora, ele deve ter sofrido muito com a sua perda. Ele deseja poder voltar no tempo antes daquele objeto horrível aparecer. Então logo percebe o que estava acontecendo naquele momento. Não é por nada não, mas o coitado é meio lerdo. Alguém teria utilizado o eixo do tempo para mandá-lo de volta ao passado, assim dando para ele uma única chance de evitar o fim da sua terra natal. Após o episódio de flashbacks, o empregado fala com ele, alegando que entende que deveria ser difícil para ele participar de um café da manhã cerimonial, mas não poderia esperar mais por ele. Ele logo entra em seu personagem e se desculpa pela demora. Diz que se aprontará logo e fala para si mesmo que fará questão de sobreviver como um príncipe de Kairis e assim cumprir o seu objetivo. Ele parte junto com o empregado para o salão de banquetes. Ao entrarem na sala, o empregado pede perdão para ele e fala que deveria ter apressado um pouco mais. Ele não esperava que o príncipe Rendel estaria ali primeiro. Se tratava do primeiro príncipe do reino. Os três príncipes de Kairis eram meio-irmãos e pertenciam a uma linhagem sanguínea cheia de tensão. Pelas ordens do rei, o café da manhã seria preparado para os três príncipes comerem juntos todas as manhãs. O protagonista se direciona ao príncipe e pede desculpa pela sua demora, porém ele o trata como se não existisse. Ao se sentar, fala para si mesmo que não acreditava que foi ignorado tão naturalmente, o que deixou um pouco abalado. Enquanto estava sentado, observou que ele não era o seu único parente que estava ali. Blanche, o segundo príncipe, chegou para ter sua refeição também, e se senta em sua frente. Porém, ele fica surpreso pelo modo informal que um membro da realeza se vestia, e se questiona se era possível que aquele fosse o rei malvado que se tornaria no futuro. Nossa, que surpresa esse anjo
desejo de ser humano com um caráter miserável se tornar um rei ruim. Que surpresa, hein? O primeiro príncipe não se dava bem com o segundo. E já que a rainha presente de Caires era a mãe biológica do segundo príncipe, ninguém dentro do Palácio Real ousava questionar sua autoridade, o que era frustrante para ele pensar como conseguiria sobreviver em um local como aquele. Ao perceber o modo indelicado que o protagonista tomava sua bebida, o segundo príncipe o chama de imprudente e fala que não havia um pouco de decência nele. Mesmo depois de tudo que havia aprendido com a sua mãe, ele interrompe sua bebida e bate com a xícara no prato, assim chamando a sua atenção. Ele deveria aguentar. Ele não poderia deixar essa chance que foi dada para ele escapar. O protagonista guarda seu ódio dentro de si e a sua imensa vontade de cortar a garganta dele, já que não podia fazer naquele momento. O segundo príncipe fica enfurecido com a afronta à sua pessoa, jogando sua xícara no chão, e pergunta como ele ousa agir daquele modo com ele. O primeiro príncipe dá um baixa neles e fala que já foi o suficiente. O segundo príncipe então se retira, falando que perdeu o apetite por causa dos olhos cor de sangue do terceiro príncipe. Sinceramente, eu ficaria com mais fome. Me lembra uma carninha mal passada, hein? E nem venha com essa de dizer que o ponto da carne não é mal passado. Você está louco, você acha isso? O primeiro príncipe se levanta e pede para Calian tomar cuidado com seu comportamento, já que logo seria o aniversário do rei, e não seria apropriado para ele criar um conflito tão perto de um dia especial. Ele se questiona, perguntando como aquela situação poderia ser culpa dele, e não daquele idiota que apenas se levantou e se retirou. O seu servo pergunta se está tudo bem com ele e comenta que nem sequer um dia passa sem acontecer algo daquele tipo. Assim se abaixa para limpar os seus sapatos que foram sujos com o chá derramado. O protagonista fica feliz em saber que pelo menos tinha um servo leal que estaria ao seu lado, e agradece por tomar conta dele. O empregado pensa que normalmente o príncipe teria chorado silenciosamente, mas dessa vez ele estava sorrindo. A primeira rainha de Caires, Dragon Crispania, tinha um cabelo tão escuro como o céu noturno e os olhos de uma cor de chama viva. Calian foi o único príncipe que herdou suas características exteriores, mas os poderes que ele tinha comparados ao que ela tinha nem chegavam aos pés dela. O terceiro príncipe sempre tentou esconder aqueles olhos vermelhos, desde que o segundo príncipe começou a odiá-los. O coitado estava vivendo um Enemy to Lovers versão familiar. O protagonista pensa para si mesmo que parecia um pouco indecente, já que ele não se sentia confortável tendo as memórias de outra pessoa. Mas se o terceiro príncipe sempre escondia seus olhos porque estava assustado por uma pessoa como Plash, isso o tornava um idiota. O servo chega até ele e pergunta se há alguma coisa errada, e se ele poderia fazer algo para ajudá-lo. O protagonista apenas nega e pede para eles retornarem. Enquanto caminham, o empregado observa que o príncipe está agindo estranho, e pergunta se ele por acaso leu uma história sobre algum cavaleiro na noite passada. Ele assim o nega com um sorriso. O terceiro príncipe teve um nascimento e uma criação não muito legais. Ele tinha medo de muitas coisas e não tinha ninguém para o ajudar. Ele era uma pessoa fraca que não tinha sequer o poder de proteger a si mesmo, e essa era a sua situação atual. Bem antes de ir para a cerimônia de aniversário, ele pergunta para o empregado com quantos anos ele está agora, e ele responde que fará 15 anos em 4 meses. Essa é a data em que o terceiro príncipe foi morto. Ele tentou envenenar a rainha Celice e falhou, e ele se culpou o tempo todo, assim tirando a sua vida. Pelo menos foi assim que todo o público falava, mas ninguém acreditava ser verdade. Pelo menos a galera aparentava ter um pouco de senso. O protagonista acredita que alguém irá ao seu encontro em breve, e então se retira do aposento. Ele tinha cerca de 1 mês ou 2 antes da sua morte, e como ele não poderia saber o que aconteceu com seu corpo original, ele não poderia apenas esperar sem fazer nada. Ele pega uma tesoura e corta seu cabelo. Os empregados na sala ficam em choque e falam que o príncipe Plash irá odiar isso. O protagonista fala que não poderia viver como um idiota para sempre só por causa das coisas que ele odiava nele. Ele diz para eles ficarem tranquilos, que ele irá tomar conta das coisas. No café da manhã do dia seguinte, quando o segundo príncipe viu como estava o cabelo do terceiro, ele o questiona, perguntando se ele havia perdido a cabeça. O empregado fica surpreso e pensa para si mesmo como o terceiro príncipe lidaria com isso. Agora, quando o segundo príncipe se senta, o chama por um apelido maldoso referente aos seus olhos, e o protagonista o corrige, falando que seu nome era Calian, e que deveria chamá-lo daquele jeito. O segundo príncipe, em resposta, atira uma faca em direção ao empregado. O protagonista pega a faca com suas mãos, e causa um corte gigante na sua palma. Flash lamenta, falando que suas mãos escorregaram, e o protagonista levanta e fala que está tudo bem, deixando a faca ensanguentada ao seu lado. O servo o leva para a sala onde cuidaria do seu ferimento. Ao enfaixar sua mão, ele fala que deveria chamar uma curandeira. Porém, o protagonista nega, dizendo que era somente um corte pequeno. O servo tenta contra-argumentar, mas logo é interrompido, com o protagonista perguntando por que ele não desviou da faca anteriormente, já que sabia que aquele ataque teria sido direcionado a ele. Em seguida, questiona o que ele teria feito se não tivesse segurado com a sua mão, e diz que deveria ser capaz de evitar um ataque como aquele. O empregado se explica, dizendo que se ele tivesse desviado, o segundo príncipe usaria aquilo como desculpa para prejudicá-lo. O protagonista agradece pela atitude e se retira para tomar um banho. Obrigado, meu patrão. Agora eu vou tirar o guri do couro. Enquanto estava sozinho no banheiro, ele comenta para si que tentou usar sua aura para contra-atacar o outro príncipe, porém sentiu um forte aperto no peito naquele momento. Agora, conseguia ver
ver que se tratava de 3 círculos de mana ao redor do seu coração, revelando assim que o terceiro príncipe era na verdade um mago. Poucos dias depois, exatamente 3, enquanto estava sentado em uma cadeira, seu empregado observa que o ferimento ainda estava na mesma situação. Outra pessoa na sala interfere, avisando que os preparos estavam completos. Essa pessoa era Setin Slake, o alfaiate da realeza. Ele fica surpreso com a mudança no cabelo do príncipe, olha para seu rosto e logo pede desculpas pela reação. Era uma reação considerada normal, já que, tendo sofrido por um longo tempo devido à sua aparência, parecia com a de sua mãe. Ele começou a odiar ser olhado no rosto, ao ponto de quebrar todos os espelhos em seu quarto. Ele logo tranquiliza o alfaiate, dizendo que estava tudo bem, e Seth então pede para tirar suas medidas. Enquanto o alfaiate o media, aconselha-o comer mais, pois estava preocupado com o tamanho dele. O príncipe aceita o conselho com o intuito de não causar mais preocupações. Imagina só que engraçado seria se eles descobrissem um pequeno detalhe que ele literalmente está sendo envenenado até morrer por alguém da família. Eu acharia isso até uma segunda-feira normal. A família real Kyres era descendente dos dragões, mas exatamente dos 2 dos 8 heróis que selaram o deus mau, Rashara e Cisfânia. Cisfânia concedeu à linhagem da família real o poder da cura e a habilidade da magia, chamada a Bênção de Cisfânia. Em outras palavras, o ferimento que ele tinha já deveria ter sido curado há um bom tempo, mas isso não aconteceu. Além disso, toda vez que o protagonista tentava usar mana, sentia uma dor no coração que era preocupante. A essa altura, ele não seria capaz de usar sua aura ou magia, e se tornaria uma vítima fácil para qualquer ameaça. O alfaiate, ao terminar seu serviço, afirma que trará as roupas assim que estiverem prontas. Enquanto isso, o protagonista ainda pensa se há alguém naquele local com conhecimento sobre mana. O alfaiate comenta que preparou algumas roupas que serão perfeitas para o aniversário do rei. O príncipe logo se lembra de que isso poderia ser algo vantajoso, pois durante a comemoração, o grande mago Alan Manazil estaria presente. Ele era a pessoa certa para ajudá-lo naquele momento. Alan Manazil é uma das únicas 3 ou 4 pessoas que eram magos dos 7 ciclos e o ídolo de todos os magos. No passado, ele foi convidado para o aniversário do rei e visitou Kyres, mas as histórias de como um certo incidente o fez ser barrado na porta chegaram até a nação vizinha, Secretia. O mago que não conseguiu participar dos festivais foi levado ao status de mago que dominava os 8 ciclos, tornando-se 10 anos depois o único a alcançar tal feito no continente. Tendo provado suas habilidades, não havia ninguém como ele com um conhecimento tão vasto sobre mana. Ele era o único capaz de ajudar o protagonista com um problema em seu corpo. E eu sei que isso pode ter ficado com duplo sentido, mas segura a onda aí, viu? Porém, o protagonista não sabia ao certo a que incidente anterior se referiam. Ele sabia, no entanto, que Kyres não tratava os magos bem, o que fez se questionar se ele aceitaria seu pedido. O motivo pelo qual muitos cavaleiros cruzaram o reino de Kyres era a influência da família da mãe de Plash, a família Brissen. Na manhã seguinte, o protagonista em seus aposentos estava se acostumando ao novo tipo de vida que levava. Sua mão estava quase completamente curada, e Plant continuava a ignorando, o que era melhor para ele. Seu servo entra no quarto e o lembra de que, durante a manhã, ele teria suas lições de equitação, e à tarde, um jantar com a rainha e o visconde Brissen. Ele questiona o motivo de sua presença ser necessária e o empregado responde que provavelmente era por causa dos planos para o aniversário do rei. O protagonista aceita, pois sabia que cedo ou tarde teria que lidar com eles. O empregado pergunta se ele iria treinar sua resistência hoje. Parecia preocupado ao perguntar, mas o protagonista o tranquiliza, dizendo que era apenas um treino de corrida e que nada de ruim poderia acontecer. Durante o treino, ele ficou exausto ao ponto de pensar que morreria. Foi então que sua empregada lembrou que no primeiro dia ele havia dado 4 voltas e meia, no terceiro dia, 4 voltas, e hoje ele estava apenas na terceira. Isso fez o questionar porque sua resistência parecia estar diminuindo, mesmo com treinamento. Parece-me imunidade, até porque ficar trancado 24 horas em um quarto não ajuda muito. A empregada sugere chamar um curandeiro se ele estiver com dificuldades, mas ele nega, dizendo que estava tudo bem. No entanto, pensa que se chamarem um curandeiro, o problema dos círculos de mana em seu coração seria descoberto mais rapidamente. Um barulho chamou a atenção dos dois. Parecia que o treinamento dos cavaleiros já havia começado, então decidem observar. A empregada fica surpresa com a atitude dele de olhar o treino, já que ele nunca se deu bem com a espada. Notando o olhar surpreso dela, ele comenta que poderia ter ganhado interesse naquele momento. Foi então que o comandante dos cavaleiros se dirigiu até eles e disse que estava atrapalhando o treinamento dos soldados. A empregada ordena que ele demonstre respeito ao terceiro príncipe, Calian. Porém, ele parece não se importar e responde que pensava que o príncipe era algum tipo de rato espionando-os secretamente. O príncipe o encara quieto e a empregada começa a reclamar com ele sobre o modo que o tratou. Porém, o comandante não liga muito, e quando percebe que o príncipe estava fintando, fica surpreso com o olhar que irradiava dele. Aquele olhar não era o mesmo que ele tinha visto há pouco tempo atrás, o de um príncipe fraco que se escondia. Então o protagonista chama sua atenção e pede para fazer uma pergunta. E pergunta qual era o seu trabalho. O comandante, em choque, fica calado perante a pergunta, e os seus soldados vão ao seu encontro perguntar o que estava acontecendo. Quando percebem como o comandante estava, não entendem, já que se tratava do terceiro príncipe, o qual nenhum dos cavaleiros respeitava. A moral do coitado estava negativada aqui. O comandante aproveita, a deixa e tenta sair dali, pedindo para o príncipe continuar com suas tarefas. Porém, o príncipe se enfurece com a atitude e pergunta novamente qual era o trabalho dele. Ele responde que era um homem da força da família real e o seu dever era proteger a família e o reino.
O príncipe o questiona, dizendo que ele era uma falha nos 2 trabalhos que acabou de mencionar. O comandante fica ofendido e o príncipe logo comenta sobre o seu trabalho de fortalecer as forças da família real, afirmando que, baseado no que tinha visto, o treinamento dele não passava de uma perda de tempo. Então o protagonista arrancou um galho da árvore e partiu para cima dele. O comandante logo vê uma intenção assassina em sua atitude e pensa que se não defender aquele ataque, morrerá. Ele saca sua espada e defende um mero pedaço de graveto. E então o protagonista força seu pedaço de graveto contra a espada e a arremessa para longe. O protagonista se distancia e o provoca, falando que não poderia acreditar que alguém como ele não conseguiu prever seus movimentos, os movimentos de uma pessoa que nunca segurou uma espada antes. Diz que está decepcionado e então prossegue com a sua fala anterior sobre seu segundo trabalho de protetor da família real e do reino. Ele o contradiz, dizendo que chamar um membro da família real de rato e machucar o príncipe segurando uma espada contra ele era considerado traição. O comandante fica sem entender a situação, já que o comportamento do príncipe estava totalmente diferente de uns dias atrás, mas logo então se ajoelha e pede pelo seu perdão e se justifica, dizendo que não estava pensando normalmente. Em seus pensamentos, o comandante fala que se lembrará dessa humilhação. Se bem que tem uma memória decente, né? Pelo menos isso se salva nessa carcaça. O protagonista então aparece segurando um cavalo e a empregada pergunta como uma pessoa que estaria indo para um treino de estamina encontrou um cavalo. Ele justifica dizendo que o achou no caminho até ali e o batizou de Raven. Ela então pergunta como ele conseguiu aquele cavalo durante essa caminhada, e ele comenta que enquanto estava indo, encontrou um cavalo que estava demonstrando comportamento inadequado e que tinha sido dado para o príncipe Plash. Porém, o príncipe havia falhado em domar o cavalo, então ele trouxe o cavalo consigo. Uma dor repentina aparece em seu coração. Todos ao seu redor ficam preocupados. Porém, ele já sabia que aquela dor era por causa dos movimentos bruscos que fez anteriormente com seu corpo. A empregada pergunta se o treino de estamina seria muito pesado para ele hoje. Ele então pede para ela não se preocupar. Se preocupe não, tô morrendo, mas é de boa. Durante a refeição em que os 3 príncipes estavam juntos, o protagonista indaga se conseguia se acostumar com aquela atmosfera de tensão, mas repara que o segundo príncipe estava com a energia baixa hoje. Ele logo se questiona se o motivo do atraso da rainha na refeição era sua culpa, e observa que Plash realmente não conseguia controlar suas expressões, e que não passava de uma criança. A rainha então entra no salão em que estavam e ele fica feliz por ela ter finalmente chegado, a verdadeira força por trás do reino. Celeste Brissen, a segunda rainha e a atual. Depois de a rainha anterior ter morrido devido a uma doença, Celeste, que desejava aquela posição, pegou emprestado o poder de sua família e controlou todos os cavaleiros reais. A maioria dos nobres também apoiavam a família Brissen, então cada dia que passava, o poder da rainha aumentava, e o fraco terceiro príncipe se tornava motivo de piada até mesmo para o mero comandante. Enquanto ela se aproximava do seu assento na mesa, um nobre ao seu lado perguntava como eles iriam lidar com o comandante. Ela responde dizendo que iria responder à altura o que houve, e pede para ele não relatar coisas pequenas como aquela no futuro. Ao olhar para o terceiro príncipe, ela o chama pelo seu nome e diz que ele cresceu muito. Ele sorri e responde que não cresceu tanto assim, e fala que tem certeza de que crescerá muito mais no futuro. Todos na mesa ficam surpresos com a resposta, e o ambiente fica em silêncio. Então o nobre que estava acompanhando fala que ele realmente cresceu muito e que quase não tinha conseguido reconhecê-lo. Diz que agora ele estava mostrando mais o rosto, e era muito bom olhar para ele e comentar que ele deveria ter cortado o cabelo antes. Pô na régua, né, filho? Esquece. Esse nobre se tratava de Visconde Renan Brissen, o segundo filho do Marquês Brissen. Ele continua falando que o príncipe ainda estava na fase de crescimento, que tinha certeza de que ele ficaria mais alto. Então a rainha chama sua atenção por falar demais, e ele pede desculpas dizendo que estava com fome. A rainha dirige a fala para seu filho Plash e pergunta por que ele não falou para ela sobre o cavalo que não conseguiu domar. Ele fica sem graça e ela prossegue dizendo que teria sido bom se ele tivesse avisado antes. Ele responde dizendo que ela já sabia disso. E a rainha termina dizendo que ele não cumpriu devidamente o seu trabalho, pois se tratava de um cavalo muito útil. Ele então joga o garfo da mesa e se retira. 3 semanas depois, a celebração anual do aniversário do rei havia chegado. Nos aposentos do terceiro rei, seu alfaiate ficou assustado ao observar a fita métrica, e quando ia perguntar se ele estava comendo mais, sangue escorria do nariz do protagonista. Todos os empregados que estavam em seu quarto, incluindo o alfaiate, ficaram preocupados com ele. O protagonista então se justifica, falando que deveria ter sido porque ele dormiu mal na noite passada. O alfaiate interrompe, falando que isso não era tudo, e o alerta falando que ele tinha perdido mais peso. O príncipe finge estar despreocupado e se pergunta se ele realmente perdeu tanto assim. Tenta se justificar, falando que poderia ter sido por causa dos exercícios que ele fez ultimamente. Ele realmente estava se exercitando muito, mas a sua autoestima não parava de piorar. E parecia que a dor em seu peito, quando ele tentava usar mana, só piorava. Só que às vezes eu sinto isso. Será que eu tô despertando magia ou as coxinhas estão fazendo efeito? Isso tudo deve estar acontecendo por causa do problema em seu coração. O alfaiate comenta que isso não é uma coisa que ele deveria falar tão tranquilamente, e pergunta se ele tem feito seus tratamentos. O príncipe tenta confortar, falando que isso não é tão ruim, porque ele precisaria de um tratamento por apenas um pouco de sangue saindo do seu nariz. O empregado logo ajuda, falando que deveria ter sido porque ele estava cutucando o seu nariz ontem, e fala que deve ser difícil contar sobre um hobby tão pessoal. Todos ficam surpresos, incluindo o protagonista, com a notícia. O empregado fala que, como ele disse antes, o príncipe está comendo e se exercitando bem, e aquele sangramento nasal deveria ser por causa desse hobby, e pede para ninguém se preocupar muito com isso. O alfaiate fala que se ele falou aquilo, então deve haver um problema, já que ele conhece o príncipe melhor. Então o alfaiate volta ao seu trabalho para terminar a vestimenta do príncipe.
E o empregado fala que o príncipe também tem outras coisas para fazer. Então, ele teria mais tempo até o evento. A condição de seu coração provavelmente logo se revelaria para todos. Então, naquela noite, ele precisava encontrar Alan Manazil a todo custo. Naquela tarde, ele foi encontrar o rei para o parabenizar pelo seu aniversário. Ao chegar na entrada, o mordomo dele o avisa que esse encontro não seria com os 3 príncipes juntos. O rei pediu para que fosse um de cada vez. E ao entrar na sala, o rei estava concentrado em preencher a papelada. Ele então fala de uma forma cortês, e é completamente ignorado. O rei pede para ele se sentar, e o príncipe o parabeniza pelo seu aniversário de 38 anos. O rei só concorda e pergunta como ele tem passado, e fala que ele parece bem. E te conto, vice. Com aquele modo de falar, o protagonista entendeu o motivo pelo qual o rei queria ver um por um, para não desperdiçar o seu precioso tempo, já que passar o tempo com seus filhos, que estavam o parabenizando, seria uma perda de tempo. Quanto mais ele conhecia a família, mais ficava enojado. Um pai que não ligava para seus filhos, o primeiro príncipe que não ligava para nada, e o segundo filho que não tinha etiqueta, e a rainha, que tinha poder suficiente para acabar com o rei. E entre todos eles, havia alguém querendo matá-lo. Quando o príncipe entrou no salão de festas, todos ficaram surpresos com a sua aparência. Afirmava que os rumores eram verdades, que o príncipe com cabelo negro e os olhos vermelhos, que lembravam sua falecida mãe, tinha parado de esconder o seu rosto. E ainda por cima estava usando um broche enorme vermelho. Isso significava uma declaração de que ele não se esconderia mais. O empregado que estava ao lado pergunta em seu ouvido por que todos estavam olhando para suas roupas. Ele logo, então, o elogia, alegando que o motivo pelo qual estavam falando era porque ele estava vestindo muito bem, o que o alfaiate ficaria muito feliz de vê-lo daquele jeito. O protagonista pensa para si mesmo que aquelas pessoas estavam olhando e pensando como alguém como o terceiro príncipe estaria usando joias tão chamativas, e indaga o quão difícil foi convencer o seu alfaiate disso. E olha que ele é pago para isso. Enquanto andavam, o príncipe perguntou para o seu empregado novamente sobre a sua história. O empregado fica surpreso por ele ter lembrado disso e prossegue, falando que sua irmã mais nova e o seu pai estavam de volta na sua terra natal, e apenas o resto da família morava ali na capital. Ele então pergunta se eles iriam para o Palácio Real, e ele confirma que sim, se eles receberem um convite. O príncipe então continua a conversa, falando que eles agora teriam que esperar pelo momento certo, já que ele gostaria de ver alguém naquela noite. O empregado fica surpreso com o fato dele ter um encontro, e o príncipe intervém, perguntando se ele sabia o motivo pelo qual aquele salão de festas era chamado de Salão Siegfried. Ele responde afirmamente e continua a fala, dizendo que é porque foi nomeado em homenagem ao sobrenome do primeiro patriarca e um dos 8 heróis da Guerra dos Dois Caminhos, Duke Quintus von Siegfried. Viajando em suas memórias, o protagonista lembra o quão impressionado ficou ao ver essa história pela primeira vez. Quando a ida era Beren, o empregado o intervém, perguntando se a pessoa que ele estava querendo ver, por alguma razão, seria o Duque Sleiman von Siegfried, e ele afirma que sim. O protagonista então ativa um pouco da sua mana para ver se o Duque reparava nele, e assim obteve sucesso. Seu empregado repara que parecia que o Duque já estava de olho nele, e o protagonista pensa para si mesmo que ele era um dos 5 mestres da espada do continente, então era meio óbvio que ele iria reparar em sua mana. O príncipe prossegue a conversa com ele, falando que estava muito grato por aquilo, mas ainda era muito cedo para o encontro, e por agora era melhor agir como se não tivesse percebido. Praticamente, ele disse que vai dar uma de doido. O rei então agradece a todos pela presença e pede para que aproveitem a noite. O príncipe escapa com seu empregado pela janela, e ele vai de encontro ao cavalo que havia pego anteriormente de seu irmão. Então vão para o portão da frente para esperar pelo mago que ele queria encontrar. Então ele se depara com a cena que ele esperava. Os cavaleiros que guardavam o portão não aprovam a entrada dele. O mago se apresenta para os cavaleiros falando seu nome. Eles o reconhecem, porém sem um convite ele não conseguiria entrar. Então ele fala para os soldados que não esperava que aquele reino diferenciasse seus convidados pela aparência. Depois, ele dá meia volta com seu cavalo e fala que irá embora. O príncipe não aceita aquele fato e vai atrás dele e pede para o seu empregado fazer com que conseguisse parar os soldados. Então ele passa com seu cavalo pelos soldados, ignorando suas ordens para parar. Os cavaleiros logo entram em pânico, comentando que o príncipe havia saído, e preparam seus cavalos para ir atrás dele. O empregado fica se questionando sobre o que ele deveria fazer agora, já que não teria poder o suficiente para combater os soldados, mas não poderia recusar um pedido do príncipe. Ele então vai ao encontro dos soldados pedindo para eles pararem, e fala que o duque havia permitido a saída do príncipe. Os soldados perguntam quem era ele para falar em nome do duque. Ele então se revela ser Sairon Siegfried, o filho mais novo do duque. Tan, 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 tan. Após isso, o empregado se encontra com seu pai e eles ficam sentados em uma cadeira. Ele explica a situação, e o Duque fica rindo do que aconteceu. Seu filho fala que não é algo para se rir, e responde que estava rindo porque não conseguia acreditar que o seu filho tinha feito algo daquele jeito, mas foi uma boa decisão. Seu filho nega, falando que a rainha definitivamente iria arruinar a relação entre ele e o rei. Porém, o Duque nega, falando que não iria perguntar sobre isso, pois Romain, o rei, pensa demais. Então provavelmente isso iria passar despercebido. O príncipe finalmente encontra o mago, e ele fala que não parecia que ele estava ali para comentar sobre não ter recebido um convite. Ele pergunta novamente por que o terceiro príncipe estaria seguindo ele. E o príncipe comenta que está ficando tarde e pergunta se ele só iria embora. O mago responde que quando tentou abrir uma porta fechada,
Parecia que a fechadura não parava de aumentar, e o príncipe pensa para si mesmo que ele estava falando enigmaticamente e que não estava fazendo mais sentido. O príncipe intervém, falando que ele tinha ido para uma porta fechada, enquanto outra estava aberta para ele. O mago pensa para si mesmo que o príncipe não estava se desculpando, mas sim o criticando, e se pergunta se ele era honesto ou apenas sem vergonha. Mas parecia ser um príncipe divertido. Quando o viu pela primeira vez, notou que não parecia ter o semblante de uma pessoa de 14 anos. Ora bolas, um coroa encarnado em um pirralho não parece ter 14 anos? Quem diria, Merlin? Ele então, ao perceber que algo estava estranho, chama sua atenção, pula em sua direção e agarra o seu pulso, liberando uma enorme quantidade de energia vermelha, e a dor do seu coração dispara. O choque de energia fez o cavalo se assustar, afastando-se dele. Ele comenta que mesmo quando as portas estão fechadas, a brisa não é completamente bloqueada, então finalmente percebe o estado do corpo do príncipe. Ele explica para ele a situação, dizendo que realmente não poderia usar mana. O mago então pergunta por que ele queria falar com ele. Ele o chama pelo nome e diz que precisa da sua ajuda, pois acreditava que a sua vida estaria em risco em breve. O mago os envolve em uma cúpula que bloqueava o som externo. Ele pergunta se seu objetivo era simplesmente parar o que iria acontecer, ou ele estava tentando tirar proveito da situação. Ele responde que por agora só estaria tentando prevenir, mas que queria eliminar a causa do problema. Ele então pede para ele convidá-lo, pois aceitará. Assim, ele o faz. Em uma conversa entre o Druk e seu filho, Ian pergunta se as pessoas do Palácio Real não sabiam quem ele era. Seu pai afirma que tomou conta disso para que ele não precisasse se preocupar. O filho acrescenta que se tivesse o reconhecido, ele não estaria tão próximo do príncipe. Ele logo pergunta sobre uma garota chamada Lea, e o seu pai responde que ela está se dando muito bem na sua posição atual, ao qual Ian havia abandonado. De qualquer maneira, se ele estivesse planejando parar de servir o príncipe, seria bem-vindo de volta ao lar. Pelo menos ia ter um teto. O Duque então pergunta para seu filho se ele se lembra do apelido de sua família, os Elefantes de Caeres. Por um longo tempo, eles nunca competiram pelo trono, mas eram fortes e chamados de reis dos animais, pois nem mesmo as feras podiam tocá-los. Seu filho pergunta por que ele está falando isso de repente, então seu pai o envolve em um abraço surpresa e diz que só está falando para ele lembrar do peso de seu nome. Em seguida, o aconselha a fazer tudo o que quiser e se despede. Uma carruagem chega ao local e os nobres que estavam perto se questionam a quem pertencia o símbolo estampado nela, 7 rosas e um bastão prateado. Tratava-se de uma família cujo contrato com a região já tinha acabado, e teoricamente não haveria motivo para essa visita. Quando a carruagem se abre, o mago, mestre do terceiro príncipe, se revela, e o protagonista havia passado instruções para ele abrir a porta da carruagem às 9h30 da manhã, e ele se questiona se ele estaria fazendo isso para causar uma impressão com o símbolo de sua família, o que não seria fácil. Os mordomos da residência dão boas-vindas para ele e avisam que o rei está a esperando. O patrão está no seu aguardo, meu filho. Em uma conversa com o rei, ele não entende quando ele pergunta sobre um local para ficar, e ele reafirma a sua pergunta, dizendo que precisaria de um local para ficar em Caeres. O rei fica um pouco frustrado com a revelação, já que cogitava usar os poderes de Alan Manazil, e não imaginava que seu filho já tivesse pensado nisso antes. Lembra muito Painho. O mago então revela que na noite passada viu um gato negro com olhos vermelhos. Diz que ele era inteligente e pensou que poderia ensinar algumas coisas para ele, porém ainda não tinha um local para ficar. O rei então pergunta o que ele iria ensinar para seu filho. Ele responde que iria ensinar mágica, e além disso planejava criar um ambiente em que o gato gostasse. Para isso, precisava ajudar o dono da casa com seus problemas. Ele pensa para si mesmo que decidiu pegar o príncipe Calian como seu discípulo, então nada o pararia. Além disso, ele não seria capaz de ensinar magia por um dia inteiro, e ele termina a fala afirmando que esse planejamento era por conta do convite do príncipe. O rei então confirma e providencia um lugar para ele ficar. O rei afirma que aquela casa já não tinha muita solução, mas por alguma razão, ele ainda estava curioso. Havia escutado que o príncipe não era especial, até a sua condição de saúde não era exatamente boa. Era difícil encontrar algo normal. Ele tinha ouvido que o garoto possuía muitos medos, e pensa que aquele menino que aparentemente tinha medo até de cavalos, agora estava seguindo o mago, e isso o preocupava. O rei continua falando que se seu filho estivesse fora do normal, ele já teria escutado sobre. Nem te conto, viu? O mago então chama sua atenção e pergunta se ele, por acaso, sabia a altura do príncipe. Ele prossegue com a sua pergunta, agora perguntando se ele sequer saberia a altura dos seus filhos. A expressão em seu rosto já entregou que ele não sabia a resposta, e ele prossegue com a sua fala, alegando que às vezes a atenção poderia ser um veneno e a indiferença o seu antídoto. No entanto, estar ocupado era apenas uma desculpa. O rei responde falando que consideraria a sua atitude como não saber o seu lugar. Por ser o professor de Calian, era ridículo para ele ter que explicar isso, mas ele já cuidava dos príncipes o suficiente, principalmente do terceiro, que era o mais frágil. Ele sugere acabar com a conversa. Então o mago estala os dedos e um escudo vermelho o envolve. Ele então encerra o assunto e pede para ele dar uma olhada no que ele iria mostrar. Teoricamente, não seria possível usar magia no Palácio Real, mas ele aparentava estar em outro nível. O mago então explica que a situação do terceiro príncipe, falando que seus lábios estavam secos e ele não respirava bem. Sua pele estava muito mais pálida do que o normal, e seus dedos pareciam necrosados. Suas roupas foram consertadas às pressas, e considerava o fato que havia sido preparadas um mês atrás. Ele deveria ter perdido muito peso em pouco tempo. Ele tentava ficar de pé, porém seu corpo sempre puxava para baixo. Ele se sentia muito fraco. O rei, surpreso com a condição do seu filho, e ele prossegue, falando que se ele continuasse sem tomar uma atitude, perderia o seu filho. Aqui o mago estava sagaz já. Diante de um portão, uma empregada chamada Ian, avisando que já era quase meio-dia e que o príncipe ainda não tinha tomado seu chá da manhã,
Ela então pede para ele tomar conta do príncipe e pega a xícara de chá. Ele comenta para si mesmo que o príncipe ainda estava dormindo, já que a tarde do dia anterior teria sido muito pesada para ele. Quando ele tenta acordá-lo, o mago aparece atrás dele, perguntando se ele ainda não tinha acordado. Ele toma um susto tão grande que quase derruba a bandeja com a xícara de chá. A maior causa de sua surpresa com a presença dele foi o fato de ter ouvido falar que as pessoas não conseguiriam entrar nos quartos reais sem permissão. Então ele pergunta para o mago se ele se teletransportou. E ele brinca falando que foi um pouco difícil, mas conseguiu, já que era excelente no que fazia. Ele então pede para ele sair, já que a condição do príncipe ainda não estava boa. Porém, ele o intervém, perguntando se ele o conhecia. Em seguida, prossegue sua fala, dizendo que ele tinha ido a Reberém uns anos atrás, e pergunta se ele achava que ele não o reconheceria só porque ele cresceu um pouco. Ele o chama de filhote de elefante. O príncipe então acorda e pergunta quanto tempo havia dormido. Ian fala que ele tinha um convidado. O mago então joga para ele um saco vermelho, e ao abrir, pérolas brancas caem e ele o manda comer uma diariamente. Sem se esquecer, ele questiona se é um remédio. Ele comenta que ele agora estava com 2 problemas. O primeiro era que ele não conseguia usar sua mana. E o segundo era que o seu corpo estava emagrecendo extremamente rápido. Passa a dieta imediatamente. O protagonista então fala que Sequer havia mencionado algo sobre isso, mas já parecia que ele sabia exatamente o que estava acontecendo com ele. Ele então pergunta se ele tem o poder da bênção, e ele confirma, falando que esse poder lhe dava habilidades de curas e afinidades mágicas. Porém, de qualquer maneira, parecia que o poder da cura já teria sumido. Ele então a questiona sobre o problema em seu coração. Ele responde questionando se ele já teria pensado que seria uma estranha combinação, a bênção de poderes de cura e magia. Ele responde falando que pensava que o poder da bênção estaria interligado com seu coração, e que a origem dos 2 poderes estaria nele. Ele então concorda com a sua resposta e complementa dizendo que, apesar disso, seu poder de cura não havia desaparecido, nem seu coração apresentava um mau funcionamento, e nem sua magia estava bloqueada. Ele então pergunta a razão dessas coisas estarem acontecendo com ele, e ele levanta a hipótese de que essa bênção não teria desaparecido, mas sim estaria sendo usada até o limite por algum motivo. O poder da bênção estava sendo afetado por alguma coisa, tanto que não conseguiam resolver sequer um problema simples de saúde. Ele então responde que poderia ser um envenenamento. Acho que eu descobri o segredo da dieta, hein? Pelo amor de Deus, é brincadeira. Ao se questionar sobre a possibilidade de ser um veneno, ele logo responde que se não fosse pela bênção já estaria morto, o que o pega de surpresa. Curar um veneno tão mortífero colocou uma barreira em seu coração, e o poder de cura teria um limite. Além disso, ele teria tentado usar mana, e esse seria o motivo de seu coração ter rejeitado. Originalmente, o terceiro príncipe teria sido assassinado, mas ele já estava envenenado antes de o protagonista possuir seu corpo. Não era algo que teria sido planejado em um curto período antes de surgir essa preocupação, então não faria sentido cuidarem do príncipe, e já iria morrer de qualquer maneira. Ao pensar sobre essas coisas, o protagonista, por um descuido, deixou seu ódio explícito, pegando o mago de surpresa. Ele afirma para si mesmo que esse tipo de sede de sangue não era típico de um garoto de apenas 14 anos, e se questiona quem ele realmente era. Ele então afirma que deveria haver um antídoto, e ele confirma dizendo que foi feito às pressas, mas que ainda funcionaria. Ele então pergunta o que aconteceria se ele tomasse o veneno junto com o antídoto, e ele responde apressadamente, dizendo que mesmo que ele tomasse um antídoto junto com o veneno, o antídoto apenas retardaria os efeitos do veneno. Ele então afirma que isso já seria o suficiente. O mago, preocupado com a situação, pergunta se ele realmente pretendia tomar os 2. E ele simplesmente confirma. Ele complementa afirmando que acreditava que o veneno era colocado em seu chá todas as manhãs, e que se continuasse bebendo na frente de todo mundo, seria fácil para eles verem que ele ainda está tomando. O protagonista então pensa para si mesmo que o terceiro príncipe provavelmente já teria percebido o que estava acontecendo com seu corpo, e rejeitava o chá sempre que podia. E essa poderia ter sido a razão dele ter sido assassinado. Tá curtindo a história até agora? Então já deixa aquele like para dar uma moral e comenta o que tá achando. Não esqueça de se inscrever para não perder as próximas histórias que também estão top demais. A situação havia mudado depois que ele possuiu esse corpo. Ele não saberia agora qual método que eles escolheriam para tentar matá-lo. Então ele prossegue sua fala com o mago, falando que até ele descobrir mais sobre esse método, ele precisaria que isso fosse guardado em completo segredo. Ele então pergunta se essa realmente era a única razão. E ele então complementa, falando que se ele parasse de tomar o chá todas as manhãs, geraria um problema, e os seus servos entrariam junto com o risco. Ele prossegue sua fala falando que o culpado já estaria fazendo isso regularmente, que ele tinha certeza que isso significava que ele certamente não seria pego. De qualquer forma, ele entendeu o que ele queria falar, então pergunta o que ele iria fazer agora. Ele então pede para ele o escoltar para fora do palácio amanhã à noite. O segundo príncipe descansava em seus aposentos, até que então a sua mãe entra em seu quarto ordenando que ele acorde imediatamente, afirmando que já estaria atrasado para os seus afazeres da tarde. Então ela percebeu que ele estava exalando um forte odor de álcool e o repreende, perguntando se ele não se lembrava de que estava proibido de beber durante um ciclo cerimonial. Então ele pergunta a razão dela estar ali, e pede para ela apenas responder e sair. Então ela responde falando que aparentemente o terceiro príncipe teria um mentor, e tal mentor era um mago de 7 ciclos, que os aristocratas já estavam em alerta. Ele aparentava não se importar com tais afirmações. Então ela chega perto dele e ordena que ele garanta que todos os investimentos que ela fez nele não sejam desperdiçados, e finaliza mandando se preparar imediatamente, já que teriam muitos olhos observando hoje, e o ameaça para não decepcionar ela. O príncipe então se levanta com uma súbita fúria, jogando o copo de água que estava ao seu lado no chão, assim o cortando. Quando os empregados iriam ajudá-lo, ele ordena que todos se retirem de seus aposentos, e em seu momento de ira,
O seu irmão mais novo não sai de sua cabeça. As ruas do vilarejo estavam todas preparadas para a celebração. Todos saudavam e desejavam um feliz aniversário para o rei, que passava entre eles, desejando-lhe bênção, prosperidade e glória aos seus pais. As pessoas repararam que os príncipes estavam andando juntos em públicos pela primeira vez em muito tempo. Durante o trajeto, o empregado do terceiro príncipe pergunta como seu corpo estava, e parecia ser um milagre que sua condição estivesse melhor do que um. Ele concorda, falando que tinha descansado bem. Desculpinha do diacho. Provavelmente isso teria acontecido porque ele consumiu o antídoto, mas independente disso, respirar havia ficado mais fácil, e a dor do seu coração tinha diminuído muito. No entanto, os planos de hoje eram muitos. Depois da parada, ainda haveria uma apresentação de cavalo. O príncipe então pede para o seu servo não se preocupar muito com isso e o tranquiliza, falando que na situação em que estavam, ele conseguiria lidar com tudo tranquilamente. Ou então que ele percebeu uma pessoa familiar na multidão. Essa pessoa se tratava de Kyrie, só que mais jovem devido à época em que estavam. O mesmo cavaleiro que morreu ao seu lado no campo de batalha enquanto ainda era o Beren. Ou então que o cavalo demonstrou um comportamento estranho e quis avançar para cima da multidão. O príncipe o acalmou, perguntando se ele também teria sentido a mesma coisa que ele, mas os dois não poderiam ir para lá agora. Meu filho Polune, o dono do Empório Porune, recebe o rei, alegando quão honrado estava em ser capaz de servi-lo, e fala que eles haviam preparado uma apresentação que o satisfaria. O príncipe então reconhece que se tratava de pessoas que havia preparado a apresentação de cavalos no lugar da família Brissen. Ele então se lembra que essa apresentação foi o local em que o primeiro príncipe foi ferido, e esse homem foi enforcado. Ao entrar no local, ele os direciona para os assentos de honra que havia preparado para eles. O protagonista logo percebe que havia lustres acima de suas cabeças, e a queda de um deles foi responsável por machucar o primeiro príncipe, o que era estranho, já que em um evento em que o rei iria aparecer em pessoa, os cavaleiros deveriam checar algo grande como aquilo. A ele, em uma situação onde os cavaleiros da família Brissen estavam de prontidão, ele se lembrava imediatamente de um certo comandante insuportável. O príncipe então se questiona se deveria dar uma oportunidade para o homem que o recebeu sobreviver. Ao passar por ele, fala que está se sentindo desconfortável com o lustre acima de sua cabeça, e pede para que seja examinado. Enquanto a apresentação de cavalos rolava, o barão não parava de pensar sobre o quão importante esse dia seria para ele, já que estava tendo a honra de se sentar próximo à família real. Como ele havia se preparado muito para isso, não poderia deixar nada passar despercebido. Ou então que ele se lembrou do lustre acima da cabeça do príncipe. Enquanto ele examinava o lustre, percebeu que uma de suas cordas estava em péssimo estado, a ponto de se arrebentar, e que se não tivesse sido pelo aviso, uma tragédia teria acontecido. Então ele se pergunta como o terceiro príncipe sabia de algo desse tipo. Nem te conta, viu? O segundo príncipe olha nos olhos de Carian e fala que ele não sabia se colocar em seu lugar, que era desprezível o modo como se sentia, de ficar ao lado de uma pessoa com sangue sujo como o dele. Foi uma fala que deixou todos ao seu redor abismados com tamanha monstruosidade dita. Porém, todos fingiram ignorar para manter a postura da família real. A rainha ficou irada com a atitude que ele tomou. Ela pensava para si mesma que havia avisado para se conter durante a ocasião, e pensou que isso teria saído sem querer. Porém, ao olhar para ele, percebeu que tinha sido de propósito e questionou por que de ter feito isso hoje. Pensamentos sobre o que os outros nobres diriam caso tivesse escutado isso dominaram sua mente, imaginando-os tomando partido do lado do terceiro príncipe, já que Al-Manazil estava ao seu lado, e que assim ele seria o melhor candidato ao trono. A apresentação havia acabado e o primeiro príncipe tinha evitado o acidente, e ninguém ainda havia demonstrado uma reação sobre o incidente com seu irmão. Foi então que o protagonista criou em sua cabeça um diálogo com seu antigo irmão, se questionando se o incidente havia apenas sido terrorismo, e pergunta se havia outra razão para tentar machucar o príncipe. Seu irmão então alega não saber e diz que não teria graça se revelasse tão facilmente. Ele propõe uma aposta e lhe dá uma dica sobre o acidente, falando que estava muito explícito. Era como se quisesse atingir um alvo real. Se o segundo barão mais influente do reino fosse removido, a pessoa que mais se beneficiaria com isso seria Renan Brissen, o barão mais influente. E agora descobrimos o plot. Ao se retirar do local, o príncipe pergunta para seu servo quais eram os negócios que o Empório Polune possuía. Ele então responde que o mais importante provavelmente seria a mina de diamante, assim respondendo seu questionamento interno sobre a razão desse ataque entre os barões. O Empório Brissen ficava atrás quando se tratava de influência no mercado de diamantes, e o protagonista pede para Ian cancelar os seus planos depois da apresentação. Ele tenta recusar, já que a maioria dos nobres estaria lá, porém ele se faz de vítima, falando que os comentários que escutou anteriormente estavam mexendo com ele, assim convencendo seu servo a cancelar os planos. Dentro do palácio, o rei se lembrava das coisas que o mago havia o alertado. Seguindo o seu conselho de apenas observar o que acontecia ao seu redor, imediatamente se lembrou do comportamento do seu segundo filho, assim recordando o carinho que tinha por sua antiga e falecida esposa. A atual rainha entra em seus aposentos e se pergunta se ele aguardava por alguém. A empregada lhe oferece mais uma xícara de chá, mas é interrompida pelo rei, que alega que a rainha sairá em breve. Então ele pergunta o que traz ali. Ela comenta sobre o incidente de hoje e sugere colocar o Brissen como responsável, usando como argumento o fato de a apresentação ter sido impressionante. Além disso, sugere que recompensem o Barão Polune, o dono da apresentação. O rei percebe que havia algo a mais naquela sugestão e a questiona. Ela então indaga sobre o direito exclusivo que Brissen tinha sobre o manuseio de suprimentos para os estábulos. Assim o rei percebe que ela estava desistindo do valor de sua dignidade, exatamente como o mago havia dito anteriormente. Tem gente que faz bem pior, viu? Em uma reunião com Alan,
Ela afirmava que Celeste não se importaria com seus princípios ao culpar alguém e pede para o rei fingir que não sabia do que ela seria capaz. Ela finaliza a conversa com a rainha falando que Blanche deveria entrar com ele no próximo evento, e ela concorda. O rei e o segundo príncipe entram junto no evento, e como prêmio pela apresentação anterior, entregam ao Barão Poloni os direitos exclusivos sobre os suplementos dos cavalos reais dos estábulos. Todos sabiam que isso foi um acordo entre Roman e Celeste para o Blanche. O que o príncipe disse ontem não era algo que poderia ser entendido apenas como erro. Isso significava que o príncipe Calian havia chegado a um nível em que Celeste ficou cautelosa em relação a ele. Presentes foram dados a todos os membros da família real. Era a hora certa para o protagonista formar alianças. Eram tantos presentes que ele precisou da ajuda de seus empregados, e a maioria dos presentes de Calian haviam sido enviada pelo Barão Poloni. Ao abrir a caixa, ele se deparou com um rubi feito para o seu cavalo usar. O cavalo tá mais na beca do que eu, viu? Ian revela que o barão anteriormente havia perguntado sobre o que o príncipe gostava. Ele comentou sobre o quanto valorizava o seu cavalo. O presente mostrava sua intenção de verificar de que lado o príncipe estava. Se ele aceitasse, o barão provavelmente lhe mandaria outro presente para lhe agradecer por ter salvo a sua vida. Outro presente que chamou sua atenção foi uma flor roxa com dentes afiados. Tratava-se do presente dado pela Associação de Magos. O protagonista ironiza, afirmando que tinha ouvido falar que os magos tinham um bom olho para enxergar a beleza das coisas, e gostaria de saber o que viram naquela flor estranha. O empregado acha uma etiqueta referente ao presente, que dizia que, depois que morre, o pólen da flor crescida nas sombras aumenta. Essa era a razão pela qual alguns entusiastas a amavam. O protagonista acaba derrubando sua xícara de chá por acidente, causando certa preocupação entre seus empregados. Porém, o chá havia caído na planta, o que deu a entender que ele fez isso de propósito. Como o chá tinha veneno, a planta acabou morrendo, deixando as pessoas no quarto espantadas. Calian se retira do castelo com sua mestre, agradecendo por ela ter se lembrado de ajudá-los, mesmo estando ocupado. Ela comenta que ele parecia mais feliz quando não estava no castelo, e ele responde que isso deveria ser porque ansiava há muito tempo por uma saída dali. Eles conversam sobre como conseguiram despistar as pessoas do seu redor. A mago diz que colocou mais papeladas para o rei se ocupar, e o príncipe metiu o horário que haveria para o seu empregado. Tal mestre, tal aluno, um passando a perna no outro. Incrível isso. Ele pergunta se ele tomou o remédio que lhe entregou ontem, e ele afirma que tomou ontem e hoje, agradecendo por seu corpo estar se sentindo mais leve. A pessoa que lhe deu o chá envenenado estava claramente nervosa. Ela havia plantado uma semente interessante, então com o tempo poderiam ver os resultados. Ela pergunta se ele ainda precisaria dela, já que era muito talentosa no que fazia. Ele confirma, afirmando que o presente que ela lhe deu seria usado em um caminho valioso. Então chegam ao destino e tomam caminhos diferentes, a pedido do príncipe que insistia em ir sozinho. Antes de se separarem, ele avisa que a Associação dos Magos fica na rua Teinachan, e ela estará lá, e ele deve procurá-la quando terminar o seu serviço. Assim eles se despedem e seguem para seus respectivos compromissos. O príncipe se encontra com o ferreiro que forjou uma espada para ele. Agora o que restava era ir atrás de informações. Com o propósito de espionar outras nações, sua terra natal, Secrítia, coletava informações através de agentes secretos espalhados pelo continente. Eles dominavam a coleta de informações regulares e vinham sendo manuseados pelos países há muito tempo. Eram assassinos treinados, os mesmos que estavam agregados ao seu pai, o rei de Secrítia, de Blanc, assim como sua versão passada, Beren. Só a galera do bem, como podemos ver. Parando em um beco, em frente ao Nealagashan, a loja de aluguel de pombos correio, ele sabia muito bem o quão perigosos eram esses agentes, já que ele mesmo havia treinado alguns. Apesar de tudo, sua identidade agora era de Príncipe de Caires. Se descobrissem que um dos seus alvos estava na sua base, não o mandariam de volta inteiro, e ele já havia se apegado aos seus olhos e cabelos. Ao entrar no estabelecimento, percebe que ele era maior do que aparentava ser. O homem pergunta se ele quer um pombo correio. Ele nega e diz que aqueles pássaros não pareciam acordar de seus sonhos. O homem alega que eles dormem muito, e o protagonista prossegue dizendo que parecia que eles vieram de um lugar muito distante, como se estivessem fatigados. O homem, enfim, pergunta o que ele tinha ido procurar, e o príncipe responde que precisava de ração para pássaros. O homem afirma que vendia, mas que não se lembrava de ter vendido algum pássaro recentemente, e então saca uma faca em sua direção. O protagonista responde à ameaça falando que era óbvio, mas o seu pássaro só tinha saído do ninho procurando por comida, então não teria como ele ter o vendido. Ali, pássaros eram representações de agentes secretos que coletavam informações. Secrete ainda mantinha a identidade dos agentes secretos escondidas umas das outras, com a explicação de que, na situação em que um dos agentes fosse pego, a informação não fosse levada de volta para Secrítia. O homem pergunta que pássaro ele era, e ele responde que era o pássaro de Nebulane. O máximo de pássaros que eu conheço é um papagaio. E fica surpreso, e o príncipe pede novamente para ele fornecer alguma comida para esse pássaro que tinha acabado de sair do ninho. O homem então pede para ele o seguir. Durante a trajetória, supõe que ele seja um novato e pede para ele memorizar o seu nome, Águia Branca. E ele responde que o seu é cisne vermelho. O homem pergunta o tipo de comida que ele precisa, e o príncipe responde um item, uma informação. Ele então pede por 8 florins, alegando que ser um papagaio adiantado. O protagonista não entende por que ele já deve ter dado o preço antes mesmo de ele sequer contar qual era o item ou informação que estava procurando, e se questiona se ele estava tentando pregar uma peça nele de propósito para baixar sua guarda. O Águia Branca, percebendo a dúvida no ar, fala que era um preço fixo.
O príncipe então pega e ele entrega o item e a informação. O protagonista questiona se estava certo, e ele então fala que, baseado no tamanho do espaço que ele pediu, aquele era o único lugar. O príncipe agradece e o homem pede para ele tomar cuidado, já que era um lugar cruel. Enquanto seguia o mapa, se deparou com um grupo de pessoas encapuzadas na frente da ponte. Eles o param e ele pergunta o motivo da parada. A figura misteriosa pede desculpas e explica que ele estava no meio de um funeral. O protagonista entende a situação e decide esperar. Tem muito o que fazer também, não é, o coitado? O costume de se despedir dos mortos era diferente em todas as nações. Em Caires, rosas vermelhas eram colocadas a derivas no rio. A lenda dizia que se o falecido não tivesse uma rosa, perderia o seu caminho. Semelhantemente, na terra natal do protagonista, Secrítia, eles colocavam uma flor muito especial no topo do túmulo, chamada Sinastar. Durante o dia, uma flor branca brotava. Durante a noite, uma flor azul brotava. Essa flor indicava que as duas nunca se encontrariam, um costume que representava o pensamento de que a vida e a morte eram caminhos distintos. Após a espera, o homem agradece e fala que ele pode passar. O príncipe então deseja que ele vá em paz, e o homem o reconhece pelo capuz. Essa pessoa era Asa, o comandante de Vulcan, que jurou se lembrar do príncipe de Secrítia. Ele não faz nada, e ao ser questionado por outra pessoa sobre o homem que estava a cavalo, ele somente fala que parecia ser uma boa pessoa. Durante seu trajeto, o protagonista viu muitas placas com o nome Cispanha escritas nelas, o que fez acreditar nas histórias que ouviu sobre os seguidores dela, enquanto era o Beren. Ao chegar na entrada de uma taverna, o homem o recebe e o oferece para levá-lo a um lugar vazio. Ele nega e fala que irá para o quarto andar, e assim ele o faz. Não sei por que escrevi essa parte tão formal, fica mais elegante, né? Quando chega ao andar, começa a procurar por algo. Havia apenas um pedaço de informações que ele pediu ao Águia Branca. Era onde estavam localizadas as coisas ilegais que aconteciam em Cairices. Ao puxar um objeto diferente dos outros, uma passagem secreta se revela. O código de ter um quarto andar em uma construção com 2 significa que acontece embaixo, e não em cima. Então ele encontrou o lugar secreto e as informações que ele precisava, que era algo tão simples como um jogo ilegal de cartas que havia lavagem de dinheiro, e mais ao fundo estavam as lutas clandestinas. O cheiro de sangue não acabava e aquela cena onde toda a humanidade era apagada era tremendamente nojento. Uma pessoa vai em sua direção pedindo a taxa de entrada. Ele a entrega e então chama por uma garota, pedindo para levá-la ao número 27. Um comportamento estranho era feito por aquela garota. Parecia que não conseguia falar. O protagonista viu que ela teve suas orelhas cortadas e que não parecia vestir roupas chamativas por vontade própria. Além disso, tinha um colar de monitoramento, assim como todas as outras ali. Ela então aponta para a bandeja 27, indicando que ele deveria apostar, e ele teria que jogar por um bom tempo até conseguir o que queria, e não poderia apelar para as regras, porque as dali eram simples. Você aposta, as pessoas lutam, e quando a pessoa que você aposta ganha, você ganha o dobro do que apostou. E foi assim que o protagonista transformou 3 piorins em 1.536 piorins. Se fosse em real, era o salário mínimo da gente. Ó, que perdição tá o Brasil. Então a última luta começa em uma partida especial com 4 rodadas. Do lado branco estava o magrelo sangrento Sim, e quem o desafiaria hoje era o garoto infatigável. Esse garoto era o Kyrie, seu amigo mais leal. O protagonista enfim tinha chegado onde queria e apostou tudo que tinha ganhado nele, fazendo com que as pessoas ao seu redor achassem que ele era louco. O homem que o havia recepcionado recomenda então que ele não aposte tudo em alguém desconhecido e que só estava falando aquilo porque sentia pena dele, mas que seria melhor apostar no outro cara. Ele ignora o aviso e aposta tudo mesmo assim. A luta começa e Kyrie começa perdendo vantagem por causa do tamanho da força monstruosa de sua adversária. Enquanto ele levava uma surra, chegou ao ponto de precisar de somente mais um golpe para cair. O príncipe chama pelo seu nome e o manda não expor seus ombros antes de atacar. Ele assim o faz e vence a luta. Para a surpresa de todos presentes ali, alguém aparece chamando pelo protagonista, e ele vai atrás dessa pessoa. O homem que o chamou pede para ele se sentar ao lado do seu guarda-costas, e começa a falar que ele era talentoso, já que fez mais de 6.000 piorins a partir de 3, mas estava preocupado em dar tanto dinheiro para um garoto tão jovem como ele. Vai gastar tudo em doce essa peste, disse ele. Ele responde que pensou que ele ao menos tentaria chegar a um acordo, mas era mais estúpido do que parecia. O homem manda ele revelar para falar em sua cara, e o protagonista pergunta se ele tem certeza, complementando que se o tirar, ele entrará em problemas. O homem alega estar curioso e manda um capanga e tiraram. Porém, o príncipe puxa sua adaga e crava na mão do homem que tentou. Eles entram em desespero e falam que era muito dinheiro para darem de uma vez, mas ele recusa o dinheiro e pede o lutador que apostou no lugar. Os capangas ficam irritados com aquilo, já que além de estar extorquindo todo o dinheiro que tinham, ele ainda iria levar o seu lutador em ascensão. Assim, seu mestre não permitiria isso. O capanga que falou com ele alega que se fizer isso, sua cabeça será cortada fora, e não importando quão bom o protagonista fosse com a lâmina, só havia um dele contra vários. Assim, ele era o único em desvantagem em termos numéricos. Quando o capanga lamenta que não conseguiria dar o dinheiro, o protagonista utiliza sua adaga junto com seus poderes, e lança uma onda de choque na direção dele, destruindo sua mesa e parte de sua causa, ameaçando-o mais uma vez e oferecendo outra negociação. Ao usar sua aura, ele causou uma grande confusão ali, o que fez com que aceitassem seus termos e fossem buscar Kyrie imediatamente. Isso foi bom, já que o protagonista não conseguiria fazer outro ataque daquele, pois seu corpo não seria capaz de aguentar, e ele precisava ver aquilo até o final. Curiosidade é foda, viu? Assim que o homem volta, ele avisa que tem um problema. Seu chefe pergunta qual era, e ele afirma que Kyrie não sairia dali sem levar a Rina.
sua irmã, que havia tirado a própria vida na realidade em que o protagonista ainda era Beren. O chefe não se importa com a quantidade de pessoas que tinha que sair, então o protagonista se oferece para ir buscá-la ele mesmo, e assim o concede. Mas antes disso, ele manda os capangas darem seu dinheiro. Ao saírem do local, os dois irmãos agradecem pela ajuda e perguntam a razão disso. Então o protagonista revela sua identidade escondida na túnica, mostrando seu terceiro príncipe. Kiri pede desculpas, alegando que não o reconheceu e que estava suspeitando dele. O protagonista então pede para ele não abaixar a cabeça, dizendo que não era uma pessoa que fazia algo assim. Os dois irmãos eram mestiços de elfos com humanos, sem nada para agregar aos seus nomes. Era óbvio o tipo de vida que tinham, e em outra realidade, Kyrie não foi capaz sequer de proteger sua irmã mais nova. O protagonista fala que aquele costume de deixar o ombro exposto durante a luta era um hábito comum entre as pessoas que praticavam esgrima, e pergunta se ele queria se tornar um cavaleiro. Kyrie responde que não queria apenas isso, mas queria ser uma espada que protege tudo. Aí eu dou valor. O protagonista então fala que ele não poderia ser um cavaleiro agora, então precisaria ser seu escudo por enquanto. E se ele quisesse continuar aprendendo a usar sua espada, que fosse ao seu encontro. Kyrie pergunta por que ele estava dando coisas tão boas para eles, e o protagonista então fala que era porque precisava de uma espada boa, pensando para si mesmo que esse era o único jeito de pagar a dívida que ele tinha com ele. O príncipe então vai ao encontro da sua mestre, e ela pergunta para ele se entrou em uma luta ou algo do tipo, e o que tinha acontecido com suas roupas. Ele tenta dar uma desculpa esfarrapada, mas ela logo o interrompe, falando que, baseada no que disse anteriormente, seus assuntos a tratar deveriam ter sido mais difíceis do que esperava. Ele concorda, dizendo que foi um dia longo, e ele pensa para si mesmo e percebe que finalmente conseguiu ver Kyrie e armar as armadilhas para encontrar os culpados por envenenar seu chá. Tudo estava indo de acordo com o plano, mas por que ele se sentia tão pesado? Poderia ser porque fez muita coisa em um curto período de tempo? Sua mestra logo repara que ele estava um pouco tenso e prepara um chá para ele. Enquanto ela preparava o chá, ele observou a mesa e viu que uma adaga igual à sua estava lá. Algo estava errado naquela situação. O que logo se revelou. O verdadeiro Alan pergunta por que ele acha que aquela faca estava ali, e ela mesma responde dizendo que não achava que deveria estar. Então usa sua telecinese para jogar a faca na direção dele. Ele consegue desviar por pouco, e ele comenta que, mesmo com o corpo tão danificado, ele continua sendo rápido. Tava tirando onda o coitado já. Ela explica que aquela arma mágica feita por Xfania copiava a arma escondida pelo oponente. Era um tipo de aviso. Então questiona sobre a aura dele, que não fazia sentido sair de alguém que havia dito que não era capaz de segurar uma adaga. Ela complementa dizendo que desde o primeiro dia em que o viu, seu encontro havia sido estranho, mas ela ignorou. No entanto, coisas estranhas começaram a acontecer em grande escala depois disso. Conversas com seu pai, o rei, falavam que o príncipe tinha medo de cavalos, e os nobres comentavam que ele havia se tornado uma pessoa diferente. Quando foi envenenado, em vez de temer a morte, demonstrou uma sede de sangue. Além disso, aquela energia pertencia a alguém que já havia tirado sangue de outras pessoas com as próprias mãos, sem mencionar que ele sabia que um incidente aconteceria na apresentação de cavalos, e o impediu. Ela então o chama mais uma vez e pede para ele explicar tudo isso para ela. Alan começa a usar sua magia de cura nele, o que faz questionar o motivo dela estar sempre fazendo isso em alguém que ela desconfia. Então ele percebe que ela está tentando ter fé nele, e fala que não é o Calian. Seu nome real era Beren Secretia. Em seguida, ele faz um resumo de tudo o que aconteceu, e a primeira coisa que ela repara é sobre o eixo do tempo. Mas antes disso, pergunta se o príncipe Calian original estava morto. Ele fala que não achava. Disse que não sabia de primeira, mas sentia que ele estava ali. Afirma que podia sentir a presença daquela criança. E ela lembra que na primeira vez que ele a viu, falou o que ele queria não era o trono real. Então ele pede permissão para perguntar mais uma vez o que ele queria. E o protagonista revela que queria apenas parar a guerra. Ele ainda não sabia o motivo de Blanche querer o eixo do tempo, mas se as coisas continuassem do jeito que estavam, o problema iria se repetir. Então, ele precisava descobrir e confirmar. Ela pergunta o que ele queria era para ele, mas o príncipe ou para o irmão Beren. Chase, me pergunto isso, viu? O protagonista pergunta o que aquilo significava, e ela fala que é algo que ele precisa saber primeiro. Ela afirma que em Secretia só havia Chase como filho da coroa, e a rainha não teve outra criança. Então, alguém chamado Beren não existia ali. Beren entra em uma crise existencial, se questionando se teria errado em alguma coisa, já que não fazia sentido, ele não existia ali. Questionou-se se algo de errado tinha acontecido com o tempo e o espaço por causa do uso do eixo do tempo, e se foi dessa forma que ele parou no corpo do terceiro príncipe. Ele então fala para ela que pensou que como tinha entrado nesse corpo, outra pessoa teria entrado no seu original, mas enquanto estivesse ali, não existiria outro Beren. Ele confirma para si mesmo essa teoria, afirmando que basicamente roubou a vida de alguém. Ela complementa sua fala, dizendo que Chase já tinha sua posição como príncipe de Secretia garantida, e que assim como o pássaro do protagonista estava diferente, agora o futuro também deveria ter mudado. Então pergunta para ele como o terceiro príncipe, cuja vida estava sempre em risco, não teria que se preocupar mais com o príncipe da coroa de Secretia, já que esse assunto já estava totalmente resolvido lá, ao menos teoricamente, né? Calma lá. Ele então pergunta a Alan se está falando para ele não viver agarrado ao passado, e afirma que entende sua preocupação, e pede para ela esclarecer e garante que aquilo que a preocupa não irá acontecer. Ele explica que no dia que abriu os olhos pela primeira vez,
Encaires já havia se libertado da vontade de viver como Beren. Ela pareceu receber em choque a fala dele, e ele pergunta se ela estava realmente bem com isso, mesmo sabendo que ele não era o verdadeiro príncipe de Caires. A maga fala que queria saber sobre o que ele estava se questionando e pede para deixar as coisas esclarecidas. Desde o começo havia apenas uma pessoa a qual ela formou uma aliança, e então aponta para ele. O protagonista pergunta para ela se já tinha conhecimento sobre o eixo do tempo desde o começo. Parecia que ela havia reconhecido, julgado pela sua reação, e ele pergunta se ela sabe algo sobre isso. Ela responde que no ano passado, mais ou menos nessa mesma época, o príncipe Chase perguntou a ela sobre o eixo do tempo. Então ela viajou para Secrítia em segredo. Não conseguiu descobrir nada, exceto pelo fato de que ele não havia sido feito por um humano. Um mês atrás, ela recebeu notícia de que o eixo do tempo teria desaparecido em Secrítia. E ela continua falando que o protagonista disse que viajou 10 anos e chegou ali um mês atrás. E nessa coincidência de tempo, o eixo do tempo desapareceu. Ele pergunta para ela por que achava que ele tinha regredido. E ela fala que essa é uma pergunta cuja resposta eles eram incapazes de encontrar. Mesmo que pensasse sobre isso, no entanto, há alguém a quem poderia perguntar. Alguém que sabia mais do que ela e que ele conheceria em breve. A princesa Cisfânia. Que nome estranho da bexiga. Então ele se lembra de que a cerimônia de aniversário estava chegando. Roselita, a tradição para os príncipes em Caires, o ritual no qual você seria reconhecido como verdadeiro membro da realeza ao encontrar o ninho vazio de Cisfânia, e naquele local poderia encontrar o espírito dela. Sua mestre então lembra de que, para a cerimônia com segurança, seria crucial permanecer vivo. Por isso, manda ele resolver o problema do envenenamento do chá, o quanto antes. Ele responde que a semente que plantou já deveria ter brotado. Ao chegar em seus aposentos, seu empregado o repreende, questionando se ele sabia o quão preocupado ele estava, e diz que alguém que prometeu voltar até meia-noite e do nada retorna apenas no outro dia não estava agindo corretamente. O protagonista então o interrompe, perguntando se ele quer ver algo interessante com ele. Assim os dois vão juntos para a varanda. O protagonista começa a se lembrar dos detalhes da planta que ganhou do presente da Associação dos Magos. Depois que ela morre, seu pólen se espalha. E esse é o motivo pelo qual os entusiastas amam essa planta, devido à sua raridade. A maioria das pessoas não conhece essas características. Ele então acidentalmente derrama o chá envenenado para que todos vejam, e dessa forma consegue observar a reação dos empregados que trabalham com ele. Aparentemente, alguém sabia que aquele chumbinho não era chá de hortelã, hein? Tratava-se de um veneno forte que a maioria das pessoas não conseguiria suportar por uma semana. Então, se uma planta o absorvesse, não teria chance de sobreviver. No entanto, a planta ainda estava completamente viva, como se alguém tivesse a trocado de propósito. Assim, o pólen da planta morta atravessou o palácio inteiro, deixando Anne impressionado. O protagonista conseguiu identificar onde estava a planta trocada, no local mais seguro do palácio, no quarto de Silis. Quando o empregado entra no quarto, é recebido pelo príncipe, que pergunta a Anne se ele havia dormido bem. Anne afirma e pergunta se o príncipe também dormiu bem, já que era um milagre ouvi-lo dizer isso pela manhã, pois sempre era ele a primeira pessoa a dar bom dia. O protagonista fala que acordou cedo, o que era inesperado. Então Anne pergunta se o som da chuva o havia acordado. Enquanto bebia o chá, o protagonista percebeu que o gosto estava um pouco diferente do normal, acusando a rainha de ter aumentado a dosagem do veneno. O príncipe pergunta para Anne se havia algum veneno na agenda dos nobres em que todos se agrupariam nessa semana. E ele responde que havia uma conferência nobre que o rei também iria participar na próxima semana. O protagonista pensa para si mesmo que depois dessa conferência terá um banquete real, dia perfeito para dar um basta no chá envenenado, e pede para a rainha dar o seu melhor até lá. O príncipe então toma o seu remédio e o empregado pergunta o que era aquilo que ele estava tomando há alguns dias. Ele responde que eram vitaminas e complementa falando que o seu corpo era um pouco fraco, como ele sabia, e pergunta se eles deveriam ir logo para o café da manhã. Assim ele confirma, e ao pegar a bandeja, ele olha para ela e pergunta por que daquilo incomodar tanto. Nem te conto, vice. Depois de um incidente durante a apresentação de cavalos, Blanche parou de descer para tomar um café da manhã junto com seus irmãos. O protagonista achava que era melhor para ele. Não seria bom se o segundo príncipe arruinasse o que ele teria planejado até agora. O protagonista olha para seu irmão mais velho e fala que as rosas brotam em breve. O primeiro príncipe olha para ele e ignora como sempre. O empregado então pergunta por que ele mencionou de repente rosas. O príncipe responde que ele tinha visto elas enquanto estava caminhando. Isso lembrava de quando viu o irmão Randall cultivando rosas, e não tinha outro significado por trás disso. O protagonista estava executando seu treino de estamina diário. Ao se cansar, ele se apoiou em uma árvore para dar uma respirada, e a sua mestre pergunta como era ter uma condição piorada a cada dia que se passava, e pergunta se ele tinha um hobby em abusar de si mesmo. Ele responde que se perdesse o treino, as coisas ficariam fora do controle, e pergunta de onde ela saiu. Ela então fala que acabou de ter uma conversa com Romain. O príncipe a pergunta se já estão próximos o suficiente para o chamar apenas pelo seu nome, e ela nega, falando que apenas o chamou assim uma vez e se acostumou. E ele também era jovem o suficiente para ser neto dela. Ela pergunta qual o motivo dela ter sido chamada. O protagonista fala que ele tinha duas coisas que queria perguntar. A primeira é que ele precisa identificar duas pessoas. Ele afirma que não é um pedido difícil, e pergunta qual a outra. Ele prossegue falando que também quer investigar os casos suspeitos nos quais os nobres estão envolvidos, e especialmente, os dois falam ao mesmo tempo, aquele que Brissem está envolvido. Ela prossegue falando que também não era difícil, mas ele estava pedindo muita coisa para a senhora fazer. A dama tem afazeres também, né, meu filho? O protagonista pensa um pouco sobre o caso do veneno e comenta que parece que a sua mestra tinha descoberto alguma pista. Ela complementa falando que tinha um pressentimento sobre quem era, e o príncipe fala que ela em breve colocaria a mago em risco também. Ele comenta que seria difícil para ela fazer algo fora da curva contra uma ótima maga, mas esse era um momento importante para ela ganhar poder novamente, e ela fala que ele quer usá-la como escudo. Ele a corrige negando ser como um escudo,
mas sim como uma arma. Ele conhecia o poder dos magos e deixa-lo calmo facilmente sobre qualquer outro. O exército de demônios brancos formado por magos acabou com a sua vida, sua terra natal, e ele revela para ela que quer criar uma corporação de magos. A revelação do príncipe já deixou sua mestra surpresa, e ela logo prossegue falando que magos não são cavaleiros, e que ele sabia que eles eram uma organização que seria difícil de crescer com treinamento. Ele fala que mesmo assim ainda seria possível. Alan se lembrou de quando o rei falou que estava montando uma corporação de magos e todos os ignoraram. Era algo que nem pegou a atenção deles, e graças a isso o rei continuou. No final, conseguiu, mas depois dessa corporação de magos se estabilizar, o rei morreu por causa dos mistérios. O protagonista então fala para sua mestre que com a morte do rei, o exército tinha passado para as mãos do segundo príncipe, e o resultado já foi dito anteriormente. Dessa vez, o protagonista estava planejando negociar, usando o veneno de Celeste. Ele diz que o método que ele usará, ele fala que tudo o que pode contar para ela é que acontecerá em breve, e comenta que precisa usar o momento em que a rainha cometer um erro, e assim consiga negociar, esperando pelo momento certo. O bicho é esperto, viu? A empregada que serviu o chá do príncipe estava tendo uma conversa com a rainha, afirmando que assim como ela havia ordenado, elas tinham aumentado a dosagem do veneno. A rainha fala que precisam fazer isso melhor, e comenta que as coisas que ela tem escutado aqui e ali eram bastante perturbadoras. A empregada questiona, perguntando se ela acha que deveria haver alguma coisa que a incomodasse. A empregada fala que irá manter isso em sua cabeça. A rainha prossegue a conversa, falando que a pessoa que precisa fazer isso não está fazendo nada, então ela não tem escolhas a não ser sofrer com isso. Blanche chega ao local em que conversavam e pede para não ser incomodado, e isso era o motivo pelo qual ele foi ali. A rainha então fala que não há nada para ele. Uma pessoa que não consegue fazer nada e se vitimiza, perguntando o que ela poderia fazer. O sofrimento já era o seu destino. O príncipe fica com raiva e se retira do local, e a rainha pensa para si mesma que terá certeza de que nada entrará em seu caminho. O dia do evento havia chegado e os irmãos que o príncipe havia resgatado anteriormente estavam ansiando pela hora em que poderiam vê-lo novamente, e finalmente poderiam ver como era o palácio. O protagonista se arruma para o evento e o empregado que estava ajudando o avisa que a conferência já estava acontecendo, então ele teria que aparecer para o jantar em 1 hora. O príncipe pede para que ele faça uma coisa para ele. Finalmente tinha chegado a hora de acabar com isso. O chá envenenado que era dado constantemente para o príncipe fraco teria um fim. Vai botar chá no parquinho, haha. Ok, essa piada ficou meio merda. Ian pega um cavalo e vai cumprir a ordem do seu príncipe de dar uma mensagem para a Associação dos Magos e para sua mestre. Ele precisaria ir para a associação primeiro e depois para ela. Dentro da associação de magos, Manazil conversava com outra pessoa, avisando que tudo já estava preparado. Era a Aurea Seren, a presidente da associação de magos. Elas discutiam sobre as provas que o príncipe havia reunido contra a rainha e se daria certo. Nesse momento, Ian abre a porta do local em que estavam e entrega a carta que o príncipe havia mandado para as duas. Ao ler a carta, Alan sai apressada do local. O empregado alerta que se ela não tivesse o convite, ela não conseguiria entrar, e ela responde que não havia tempo para se preocupar com isso, alertando que o seu mestre ia morrer. Na carta estava escrito que naquele dia ele faria um acordo com a rainha com a sua vida. Se algo desse errado, ele pediu para sua mestre o salvar. 1 hora atrás, o príncipe conversava com a rainha a sós, e ele pede para serem francos um com o outro. Ela concorda e a rainha fica um pouco à vontade e joga sua etiqueta de lado. O príncipe logo a repreende, falando para não se esquecer de sua etiqueta enquanto estivessem juntos. A rainha desejava saber o que ele queria falar, mas ela indagava, dizendo que parecia que ele queria apenas ter uma discussão, e ele logo joga a palavra-chave, comentando sobre o chá envenenado. Já mandou na tora aqui. Ele pede para pararem agora, que estava sendo tão paciente que a sua repulsão estava quase saindo pela garganta, e ela fala que não entende o que ele estava falando, que não tinha nenhuma ideia. Ele alega que esperava por esse tipo de resposta, então por isso preparou provas. Ele sentia que teria que colocar alguma coisa em risco se quisesse fazer algo que ela não pudesse reagir a respeito no futuro. Tudo que ele tinha era o seu coração fraco, então pensou em colocar algo desse tipo. Ele apresentou um frasco com o veneno que ela colocava em seu chá, que causava problemas no coração. Era o material que ele conseguiu com Águia Branca, o veneno que não reagia com prata e não era detectado por testes de magia. E graças ao seu poder da bênção, seu coração não parou. Esse poder só conseguia fazer uma coisa de cada vez. Então, enquanto neutralizava o poder do veneno, ele preparou para que o veneno saísse todo do seu corpo. E se isso acontecesse, a rainha seria a culpada mais provável. Ela então começa a rir e o desafia, perguntando se ele acha que as coisas irão acontecer do jeito dele. Ela pergunta se ele pensava que essa era a primeira vez dela, e logo revela que foi ela que tinha matado a sua mãe. Então, como cartada final, ele bebe todo o chá. Ela fica confiante de si, já que acreditava que ninguém suspeitaria dela. Coitada sabe de nada, viu? Não havia nada que a rainha não conseguisse em Caeres, isso também se referia ao trono da antiga rainha. Tudo que ela fez foi cuidar das circunstâncias e do jeito que queria. E foi assim que ela ganhou todo mundo, um por um, com exceção de uma. Ainda havia uma coisa que ela não conseguiu. Quando o banquete começou, o príncipe começou a tossir muito, logo caindo no chão. Todos que estavam prestes a socorrê-lo o chamaram os sacerdotes. Logo reconheceram que se tratava de envenenamento. Perguntaram por que haveria veneno na bebida. E assim, questionaram quem foi a última pessoa que estava com ele antes do banquete. A maioria fez silêncio porque sabia que havia sido a rainha, e temiam por suas vidas ao acusá-la. O rei vai em direção ao seu filho e o tenta ajudá-lo. O príncipe então chama pelo seu nome, o que fez lembrar de quando a sua antiga esposa tinha morrido e do jeito que ela havia pedido para ele proteger o seu filho. A rainha se dirigia à saída do local, e foi quando o rei perguntou se ela tentaria matar o seu filho, e saía assim, gritando pelo seu nome, procurando pela sua cria. Todos que estavam presentes ficaram surpresos com a acusação, e logo assim,
Todo mundo entrou em consenso e finalmente conseguiu acusá-la. Ela tentou se fazer de inocente, dizendo que não tinha ideia do que estava falando e afirmando que o terceiro príncipe já era doente há muito tempo. Ele a contradiz, dizendo que ela já utilizou essa mesma desculpa antes, e ela tentou acusar o primeiro príncipe disso, já que ele tomava café da manhã junto com Calian todos os dias. Porém, não obteve sucesso. O sacerdote logo chega ao local e, ao tentar curar o príncipe, o mago o impede, avisando que isso o mataria logo. E aí, galera, antes de encerrar, só queria agradecer geral que tá curtindo, comentando e compartilhando os vídeos. Vocês são bravos demais. Se não fosse por vocês, eu já teria dropado igual aqueles manhwas que somem do nada sem final. Então continue fortalecendo, porque cada like é um buff no canal, e cada comentário me dá mais 10 de motivação para trazer mais conteúdos para vocês. Valeu demais e até o próximo vídeo.